Este é mais um estudo da área de assistência e promoção social espírita, da UEM, junto com o CRESU. O tema de hoje é como desenvolver o trabalho da APSE na prática. Quem vai falar para nós é o José Dardier, presidente do Lar Espírita Mãos de Amor, Lema, do 23º CRE. E antes de eu passar a palavra para o Dardier, eu vou solicitar a Leila que faça para nós a prece inicial. Pode ser, Leila? Nós vamos solicitar aos amigos espirituais presentes no encontro de hoje que ilumine o nosso irmão Dardier e que ele possa transmitir para todos nós, encarnados e desencarnados, os ensinamentos necessários para o nosso aprimoramento. O mais importante, mestre, é que coloquemos em prática esses ensinamentos, que possamos ser melhores, transmitindo, assim, aos nossos semelhantes o que adquirimos. Que a paz do mestre esteja em nossos corações e a apresentação se dê de uma maneira tranquila, que estejamos em paz. Que assim seja. Que assim seja. E antes de eu passar a palavra para o Dardier, eu vou solicitar que cada um se apresente aqui. Começando por mim, eu sou Graça, coordenadora adjunta da área da APSE na União Espírita Mineira. E aqui eu ajudo com relação aí aos CREs Sul. Agora, quem gostaria de se apresentar, vamos seguindo aí. Enquanto todo mundo se apresenta, eu vou pedir que todo mundo que se apresentar depois fale para mim só uma palavrinha sobre o que é a APSE. Uma palavra para aquela pessoa, tipo amor, esperança. Só essa palavrinha, beleza? Então, começando por mim, a APSE para mim é fraternidade. Pode seguir. Pedro, eu moro no Glória, eu sou colaborador do Movimento Espírita, descentrado, e ápice é caridade. Eu sou Érica, estou hoje trabalhando na União Espírita Mineira. A ápice para mim é oportunidade. Pode repetir, viu? Não tem problema, não. Quem é o próximo? Meu nome é Patrícia, eu sou de BH, do Grupo Sheila, e para mim a ASP é União. Ok. Eu sou Leila, também estou com a Rogério, Érica e Graça lá na União, na ápice. Para mim, é gratidão pela oportunidade dos ensinamentos, pela oportunidade do compartilhamento e por aprender a ser melhor. O próximo. Meu nome é Douglas, sou de Barbacena. Hoje nós estamos como auxiliar. Uma palavra, salvação. Ok. Próximo. Eu sou Rogério, coordenação da ápice no 27º CRE e também na Centro-Norte. E a palavra é aprendizado. O próximo. Ana Lúcia. Eu sou Ana Lúcia, eu sou aqui coordenadora, estou na coordenação do 23º CRE, da ASP e também da Regional. Para mim, a palavra, eu ia falar o aprendizado, o Rogério falou, também autoconhecimento. Ok. Marilúcia. Boa noite, meu nome é Marilúcia, eu sou da área de atendimento espiritual. Ele está pedindo uma palavrinha significativa aí com relação à área da APSE. Empatia. Ótimo. Eu acho que todos se apresentaram. Parece que eu vi a Lenita aí. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Lenita, seja bem-vinda. Obrigada. Para quem não me conhece, meu nome é Lenita, faço parte da FAM, 23º CRE, também coordenadora da Regional. Eu acredito que a APSE é união. Ok, obrigada. Dardier, agora a palavra é sua. Seja bem-vindo, que Jesus te abençoe aí nesse momento. Maravilha. Então, eu vou partilhar aqui a tela já, para ela ficar aí bonitinha. Então, para a gente começar também, vamos dizer por que eu perguntei cada um o que acha que é a ápice, ou acha ou sente que é a ápice, porque aquilo que a gente faz, essa prática, trabalho da ápice, trata. Então, e para a gente entender
o que a gente faz mesmo, se a gente já faz essa prática ou não faz, ou de que depende ela em si, esse nome prática no seu conteúdo integral, vamos dizer assim. Então, cada um de vocês aí colocou um sentimento, uma forma que enxerga. Perguntei assim de uma maneira rápida, onde todos não iam raciocinar exatamente sobre tal, mas é aquilo como a graça diz, aquilo que veio na hora no coração lá. E tivemos aí fraternidade, caridade, oportunidade, união, gratidão, salvação, aprendizado, autoconhecimento, simpatia e acolhimento. Então, realmente, para quem trabalha na APS e para quem sente o que os outros sentem quando está trabalhando e sente também o retorno do trabalho, obrigado aí, Marilu, simpatia também. Essas palavras, elas fazem jus, todas elas. Mas é importante a gente saber qual dessas aí, que a APS, sim, gratidão também, a Leila colocou, obrigado, Leila. Qual dessas aí, ela realmente, a gente está praticando. Então, é mais para um sentimento no correr, no desenrolar aí da nossa comunicação, que a gente vá pensando e tentando encaixar o que delas a gente faz ou não. Eu vou discorrer aqui durante de 30 a 50 minutos, tipo até no máximo aí umas 22, e daí depois a gente entra discutindo. No meio da apresentação que eu trouxe para vocês aqui, para nós em si, eu faço algumas perguntinhas que vocês vão ficar tentados a respondê-las, mas segurem aí, vai anotando aí no caderninho, depois a gente discute sobre elas. Eu volto na apresentação depois dela inteira, e aí a gente fala sobre esses pontos. Perfeito? Joia? Então, nós temos uma cartilha de orientação, assistência e promoção social espírita, da mesma forma que tem a cartilha para orientação das outras áreas. Então, isso que eu vou falar para a gente aqui está incorporado um pouquinho, uma parte dessa cartilha da APS, um capítulo, ou até o que eu vou trazer não está nem meio capítulo do que está lá, além das interações pessoais ou até dos estudos que eu fiz a respeito dessa prática na APS. Mas a FEB, ela já fez um trabalho muito mastigado para a gente, muito mesmo, através dessas cartilhas, desses documentos aí. Então, muitas vezes, a gente tem mais que se aproveitar deles lá, certo? Pegar mais essa cartilha que às vezes está na gaveta ou às vezes está no nosso banco de dados aí, no computador, e dar de vez em quando uma repassada nela. É uma cartilha imensa, tem lá, sei lá, acho que uns 12 capítulos, se não me engano, não sei ao todo. De qualquer forma, vamos dar esse início aqui, a gente vai falar um tanto sobre ela. A Graça já falou, sou da RDE aqui do sul de Minas, Santa Rita do Sapucaí, Lar Espíritas Mãos de Amor, faço parte da coordenação aqui com eles, da APS, com a graça de Deus me escolheram, muito obrigado. E eu queria ler primeiro esse estatuto, que é um pequeno estatuto do servidor da beneficência. Amar ardentemente a caridade, colocar-se no lugar da criatura socorrida, considerar a situação constrangedora da pessoa menos feliz, amparar com discrição e gentileza, encontrar tempo para ouvir os necessitados, nunca ferir alguém com indagações ou observações inoportunas, abster-se de quaisquer exibições de superioridade, usar a máxima paciência para que o necessitado se interesse pelo auxílio que se lhe ofereça, jamais demonstrar qualquer estranheza ante os quadros de penúria ou delinquência, buscando compreender fraternalmente as provocações dos irmãos em sofrimento. Aceitar de boa vontade a execução de serviços aparentemente humildes, como sejam carregar pacotes, transmitir recados, efetuar tarefas de limpeza ou auxiliar na higiene de um enfermo, sempre que o seu concurso pessoal seja necessário. Respeitar a dor alheia, seja ela qual for. Aceitar os hábitos e os pontos de vista da pessoa assistida, sem tentar impor as próprias ideias. Tolerar com serenidade e sem revides quaisquer palavras de incompreensão ou de injúria que venha a receber. Olvidar melindres pessoais. Criar iniciativa para resolver os problemas de caráter urgente na obra assistencial. Evitar cochichos ou grupinhos para comentários de feição pejorativa. Estudar para ser mais útil. Não apenas verificar os males que encontrem, mas verificar-lhes as causas que lhes faça supressão justa.
cultivar sistematicamente a bênção da oração. Admitir os necessitados não somente na condição de pessoas que se candidatam a recolher os benefícios que lhes possamos prestar, mas também na qualidade de companheiros que nos fazem o favor de recebermos assistência, promovendo e facilitando a nossa aproximação do Cristo de Deus. É do Emmanuel, pelo Chico Xavier, do livro Fonte Paz. Muito bem. Que está lá, inclusive, na orientação, assistência, promoção social espírita, no Estatuto do Servidor da Beneficência. Então, está tudo muito lindamente lá. Isso aqui só, gente, já é um esclarecimento, um chamamento para a gente do que é a prática na APS. Porque aqui dita um monte de coisas a fazer, da forma que a gente tem que trabalhar, como a gente tem que absorver para poder ser absorvido. É muito lindo isso aí, demais. Tem um trechinho aqui de Mateus que eu tirei, inclusive o Mateus, capítulo 7, do versículo 1 até o 29, ele fala muito da ápice. Dá para a gente fazer a ápice inteira ali nele. Mas eu tirei o trechinho ali do 24 ao 25, e ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, a nossa ápice, ela tem que ser assim. Porque isso tudo aí vem. Que nós temos que realmente escutar tudo que nós, nesse nosso trabalho, durante o ano passado, durante esse ano, que já veio aqui, já iniciado no mês passado, e agora aqui a gente dando continuidade, vai ter todo mês e mais outros eventos adjuntos aí. Então é muito importante a gente usar isso aqui e a gente escuta as palavras e a gente as pratica, porque aí não vai ter empecilho, não vai ter obstáculo, não vai ter nada que vai nos derrubar, gente, se a gente estiver aí seguindo esse espaço de Jesus. Então, quem trabalha na ápice aí, escuto muitos exemplos da Ana Lúcia, da Luciana, da Denise, que trabalham ali em Itajubá. Então, o trabalho muito aplicado deles, e de lá eu vejo esse bombardeio de coisas que nos vêm, como vem, acredito, em todos vocês aí, que estão prontos ao trabalho, mas força na peruca, né? Muito bem. A ápice na prática é a prática da ápice? Enquanto eu estava fazendo a ápice na prática aqui, gente, foi me vindo tanta coisa aqui, que o nome ápice já traz, como vocês todos disseram aqui lindamente, que eu falei, poxa, a ápice em si, ela já é a prática. Ela já está ali, a prática de tudo que o assistencialismo precisa, desde que seja realmente praticado. Daí, uma questãozinha, nós conseguimos fazer práticas na ápice sem ir de corpo presente até a moradia do assistido? Então, já é uma primeira reflexão que eu coloco aí para a gente pensar o seguinte: prática presencial, prática online, prática individual, prática coletiva e mais um monte de prática que a gente pode colocar aí. Só para a gente ir definindo o que é prática, o que é prática, o que não é, o que eu estou fazendo. E aí eu coloquei aqui prática e ação, para a gente começar a definir mais algumas coisas aí. Então, o sinônimo de ação é ato, feito, façanha, obra, trabalho, de acordo com o texto, a forma que for vendo, né? Atividade, exercício, funcionamento, empreendimento, execução, realização, operação. E se for procurar, tem mais um monte. Mas isso aí já dá para a gente brincar bem. Daí, prática, olha que legal. A prática, ela é a realização de uma ação. Então, muitas vezes a gente está com um monte de ação, mas a gente não está exatamente na prática. Então, tem aquele monte de ação ali. Ó. O que é ação, então? Ela está aquele monte de... Vamos colocar ação como vontade aí e a prática como o realizando. Então, a gente tem que realmente fazer isso aí. Realização da ação. E isso vai ser a gente realmente colocar em prática. Então, durante o ano passado, durante esse ano, a gente vai ver um monte de coisas para que a gente melhore o nosso trabalho na ápice. E, sim, dentro daquele monte de ações que nós pretendemos fazer, nós temos que fazer e tomar esse cuidado de quais nós realmente estamos ou conseguimos colocar em prática. É muito importante, porque fica muito lindo a gente escrever um monte de coisa,
Nossa, eu vou fazer isso tudo que a gente falou aqui, fraternidade, caridade, união, salvação, fica muito bacana isso aí. Mas ela tem que sair do campo do nome lá, que é uma ação a ser feita, e tem que entrar na prática. É porque isso na gente, até coloquei aqui um dado importante para a gente refletir, menos de 1/3 da população é cristã. Por mais que nos assustemos, isso é uma verdade. E a gente vê, inclusive, uma debandada muito grande aí a respeito de não crer em Jesus, um monte de jovens nessa vibe louca aí, vai entender, mas nós temos que trabalhar muito mais assiduamente para que isso pare de diminuir. Então, a prática é a ação que se desenrola com a aplicação de certos conhecimentos. Quando Jesus nos veio, muitos queriam que ele viesse com ação, queria que ele viesse dando como um guerreiro, um comandante que chegasse avassalando todos os inimigos e aí reinasse a paz. Então, esse reinasse a paz é até legal, mas o chegar arrebentando, devastando o inimigo, e ninguém podia apontar que o outro era seu inimigo exatamente, era o que todos queriam. E Jesus veio com palavras, e não era isso que todo mundo estava querendo. Mas aí a gente vem agora e nós temos que nos perguntar, aquilo que nós buscávamos, que nós realmente queríamos, aquela ação, estou colocando nós, porque a gente estava lá. Então não vamos tirar o corpo fora, não, porque a gente não era um desses aí que achou Jesus muito bonzinho. Então, será realmente que era a mesma ação, que era a mesma prática, ou que era essa palavra mesmo que nós tanto recusamos, mas ela já é uma prática em si, o levar a palavra. Como é que essa palavra chegava lá antigamente? Com muito sufoco, com muito esforço, com muita sandália, que nem sandália, porque muitos andaram descalço. Então, a questão é esse nosso entender aí exatamente do que é essa ação, causa-se o início de uma confusão que pode causar uma demandada aí por muitos que não veem nas palavras de Jesus, elas muito carregadas de ação. Porque lá tem muita coisa nas palavras de Jesus que é, e daí a prática é a gente colocar aquilo que ele nos ensina. Aí, ó, vamos lá ver se a gente sabe. Por isso que eu perguntei para todos aqui o que era a ápice mesmo. Né? O que uma galinha faz? Se a gente perguntar, vai falar assim, a galinha bota ovo. Mas a galinha só bota ovo. Vai perguntar o que um rato faz? Vai falar, ele rói. O rato só rói? O gato faz miau. É o que mais vem na nossa mente. O peixe, coitadinho do peixe. Todo mundo fala que o peixe faz o quê? Nada. Então, a gente tem que entender que muitas vezes a gente acha que faz e a gente, usando a brincadeira do peixinho aí, a gente faz nada. A gente fica na ação e a gente esquece da prática. Ou esquece ou não exerce ela da forma que tem que ser. E daí a pergunta, o que a ápice, a área de promoção social espírita faz? Aí a gente já falou um monte de coisas aqui que realmente, como eu disse, são lindas da gente praticar isso aqui. Ápice é fraternidade, caridade, oportunidade, união, gratidão, salvação, aprendizado, autoconhecimento, simpatia, união, acolhimento. Que tal nós perguntarmos, então, gente, não exatamente o que a ápice faz, mas o que a ápice fez, o que a ápice faz e o que a ápice fará. Por quê? Essa reflexão ela vai nos trazer, de repente, a analisar o que a gente fez no ano passado, ou o que a gente vem fazendo nesses anos aí, seja na ápice, como criou-se agora essa área há pouco tempo, seja antes, que nem o nome ápice existia ainda, o que a gente fazia. E a gente analisar o que fez, e a gente vê o que a gente faz hoje, e a gente vê o que a gente ainda pode fazer. Olha que legal. Isso é muito mais dentro da prática do que a gente imagina. Porque aí sim a gente vai estar fazendo um plano de ação. O plano de ação é um plano de ação. Ele é um monte de escrito lá com um monte de coisa que é bonito e bom e gostoso para muitos fazer. Mas não necessariamente algo que está sendo feito. De acordo, então, com o capítulo 6, sobre o plano de ação da cartilha de orientação, assistência e promoção espírita, feita lá em 2018, gente. Ó, tempo, hein? Muito tempo. E vai fazer 6 anos aí. Então, em 1º de agosto de 2023, inclusive, eu mesmo publiquei aqui para a gente sobre esse capítulo 6 aí, sobre esse plano de ação. Aqui eu vou trazer algumas coisinhas de lá, mas, de qualquer forma, tem muita coisa bela lá e que instrui a gente, que ensina a gente a fazer realmente a prática na ápice. Então, ó, só para a gente ter a noção aí do que eu trouxe aqui, nessa própria página aí, a Federação Espírita Brasileira, a gente fez isso aí, em 2018. Todo esse apanhado lindo de trabalho de anos, de sofrimento, de dedicação atrás aí, fez todo esse apanhado aí e trouxe para que a gente fizesse, sabe o quê? Seguisse, questionasse
e melhorar-se. E a gente só consegue fazer isso aí com a prática. É quando a gente pega isso tudo que está escrito aqui e coloca na prática que a gente vai conseguir falar, opa, deu ruim. Ei, não deu muito certo aqui nessa região, não. Ah, mas naquela deu. Ah, mas lá o povo é muito mais tranquilo. Ou lá o coordenador conseguiu encontrar uma palavra muito mais adequada, uma forma. Ou lá o coordenador ele foi lá para servir e não para fazer trabalho. Exatamente. Então, gente, lá a população era de uma doutrina tal, religião tal, então foi mais fácil. Isso vai acontecer, gente. É como a gente colocou aqui, certo? Então, o negócio não é brinquedo, não. Mas tem um trabalho muito lindo feito no passado aí que cabe a todos nós utilizá-lo e, sim, melhorar da forma que a gente conseguir trazendo os retornos da nossa prática. Então, o objetivo desse plano de ação era promover assistência à promoção social espírita, assegurando as suas características beneficentes, preventivas e promocionais, conjugando a ajuda material e espiritual, fazendo com que este serviço se desenvolva concomitantemente com o atendimento às necessidades de evangelização. Então, tem muito mais coisa carregada aí dentro dessa promoção social espírita que a família em si, os assistidos necessitam e que nós temos que trabalhar juntos. Inclusive, aproveitando a Lenita da área da FAM e da família, é muito correlata a isso aqui que a gente trabalha na APS. A assistência e promoção social espírita deve ser realizada sem imposições, de forma integrada com orientação doutrinária e assistência espiritual, de modo que possa constituir-se em um dos meios para a libertação espiritual do homem, finalidade primordial da doutrina espírita. Então, está dizendo que a finalidade primordial da doutrina espírita, não a finalidade primordial da ápice, para que entendamos isso. Por quê? A gente quer dizer o quê? Que aqui em cima está falando para a gente respeitar a orientação doutrinária de cada um. Então, e aqui está falando que, primordialmente, doutrina espírita, finalidade. Então, vamos conciliar tudo isso aí de forma que nós somos a promoção social espírita, assistência à promoção social espírita. Então, esse espírita não está aí à toa. Então, esse espírita quer dizer que nós temos uma responsabilidade a mais do que as outras áreas de assistencialismo. Nós temos esse espírita aí. O que ele quer dizer? Então, da mesma forma que a gente trabalhou aqui falando sobre ação prática e fazer isso, fazer aquilo, a gente também tem que sempre olhar esse espírito aí e saber o que nós da ápice temos que fazer a mais porque nós somos espíritos. Só mais uma puxadinha. Aí uma outra perguntinha, para a gente discutir depois. Eu vou fazer um monte de perguntas aqui depois, vocês vão lembrando aí, tá? Ou eu volto aqui. Amar é um ato ou um sentimento? Então, amar, ele é uma ação, ele é o que exatamente? Nós estamos praticando esse tal amor aí. E aí eu peguei lá da Kardecpédia, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então aqui, trazendo amor como sentimento. E daí vem agora, em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, aí está dizendo o seguinte, o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, o amor é o sentimento ou ele é um ponto delicado do sentimento? Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. Dentro desse plano de ação, é importante assinalar que o atendimento aos que procuram o centro espírita em busca de auxílio material e espiritual deve ser prestado sem imposição religiosa, como mais ou menos disse aqui, com base na mais elevada recepção fraterna, acrescida do esclarecimento oportuno, graduado pela observação das necessidades e do interesse de cada um, sobre a excelência da mensagem espírita. Então, vocês notem que sempre fala, não é para impor a religiosidade, mas tem que falar do espiritismo. Esse tem é mais ou menos assim, gente. Não é chegar lá rasgadamente, espiritismo, isso, espírito, existe tal, o mundo espiritual, pá. Não, a gente está levando o nome espírita no nosso trabalho que a gente faz. Então, não esperar que eles questionem de repente, falar, nós somos do lar espírita tal, nós somos da casa espírita tal, vocês podem frequentar lá isso e aquilo, porque muitos, não exatamente Itajubá, mas de muitos aqui, são feitos no local dos assistidos, e não no centro espírita.
O trabalho de assistente de promoção social espírita deve ser dirigido exclusivamente por companheiros e companheiras espíritas, que se eximam de receber qualquer tipo de remuneração. O trabalho desinteressado sustenta a dignidade e o respeito nas boas obras. Isso aí já está muito batido e falado, não precisamos nem dizer isso, de que essa remuneração que nos vem espiritual, esse sentimento é muito melhor do que qualquer valor. A tarefa da APS exige uma equipe harmônica de trabalhadores. Nós, por exemplo, nós estamos aqui, em tese, para coordenar esse trabalho aqui de frente, de forma que a gente possa levar para nossas casas, para as nossas regiões. E sim, essa harmonia, esse papo gostoso, assim, aberto porque muitas vezes a gente está aqui, inclusive, daqui a pouco, para colocar, inclusive, aí os nossos questionamentos, né? Assim, olha, mas eu penso que assim, eu penso que é assado. Não pode tanto assim, não pode ser mais assim. O tempo já passou, o tempo já mudou, e é para isso que serve que a gente está fazendo aqui, justamente esse papel que a FEB pede para a gente. Não basta que exista um grupo interessado em realizar a tarefa. É preciso que esse grupo se transforme numa equipe, ou seja, num corpo de pessoas que sabe exatamente a proposta do trabalho e se dispõe a executá-la em conjunto. A equipe conhece em profundidade a realidade do público destinatário das ações, bem como os recursos e elementos disponíveis para atendimento que pretende prestar, tem plena consciência das metas a serem atingidas, realizando serviços sem remuneração, de acordo com os princípios filosóficos e religiosos do Espiritismo. É preciso, assim, que o Centro Espírita invista na formação continuada de trabalhadores para a tarefa assistencial que desenvolve. Isso está complicado e é mais um trampo. Se não bastasse a gente ter os trâmites para conseguir levar o assistencialismo, nós temos que formar trabalhadores na nossa casa que façam essa tarefa conjunto com a gente. Então, sabemos que o negócio é feito. Acolhimento. Temos, inclusive, área de acolhimento, tá, gente? Mas a ápice sem acolhimento, vamos combinar, não vai nem entrar na porta. Vai ter problema, ou receber. Acolher as pessoas que procuram o centro espírita em situação de vulnerabilidade, de risco pessoal e social, por meio do diálogo fraterno, orientando-os, esclarecendo-os e encaminhando-os de acordo com as demandas observadas. O acolhimento deve seguir as normas estabelecidas pela área de atendimento espiritual do centro espírita. Então, nós temos várias áreas aí no nosso centro espírita, e a ápice tem sim que buscar o conjunto, união com elas, como vocês colocaram, de união de áreas, para que a gente consiga desempenhar melhor o nosso trabalho. E, é claro, à medida do possível, demandar equipes para aquela família ou para aquele assistido, de forma que seja um trabalho realizado de forma primorosa. Bem como as outras áreas também chamar a ápice para aquele devido trabalho em tal local. Doação de gêneros alimentícios, vestuários, medicamentos, materiais, utilidades em geral. Isso aí, gente, é uma prática também na ápice. Então, nós temos, sim, que levar o pão espiritual, mas nós não podemos esquecer do pão material. Então, como já o dissemos aqui em vários estudos, o que a gente precisa levar para o assistido? É aquilo que ele mais precisa naquele momento. Então, naquele momento, o que ele mais precisa vai ser aquilo. É o espiritual? Então, é o espiritual na hora. É o material? É o material naquela hora. E se naquela hora não puder falar do espiritual, porque o negócio não dá certo, não vai falar naquela hora, mas vai falar depois. Tá? Então, só para ficar claro aí, que há momentos e há momentos, e que a gente deve ter esse respeito, esse cuidado, e sim aproveitar todos os momentos que a gente consiga, para que a gente consiga realmente levar esse pão material junto dele o pão espiritual, se não depois, a qualquer outro momento. Grupos de orientação, encaminhamento e convivência. Orientação para a gestação e os cuidados com recém-nascidos. A ápice, ela tem, vamos dizer assim, toda essa vontade de fazer tudo isso que a gente colocou aqui. E ela tem lá todo um plano de ação já escrito. E ela tem que colocar isso em prática. Mas tem que pensar que tem um monte de gente trabalhando com isso aí. Se bem, se mal, se ordenadamente, se desordenadamente, entendeu? Não importa. Se uns estão com mais interesse no bem pessoal, se é no bem do outro, não importa agora para a gente isso, não importa agora. O que nos importa muito é a gente entender que nós somos um grupo de trabalho e nós temos uma capacidade X e que, de repente, há outros grupos de trabalho das outras igrejas, das outras doutrinas, da prefeitura, do Estado,
grupos de trabalho particulares que estão aí trabalhando e que a gente pode se associar a eles, que a gente pode trabalhar em conjunto para que o assistido seja melhor cuidado e tenha mais benefícios. E mesmo porque tem outros detalhes também de não ficar um sendo assistido mais que o outro e outros detalhes que não precisamos entrar aqui. E aqui, nesse item aqui, cita também, tá, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e outras políticas aí que tenham. Então, a gente tem que procurar articular com eles. Uns vão ser receptivos, outros não, mas isso é fazer com que a ápice seja praticada. Ah, mas foi ali a ápice não praticou efetivamente, porque quem praticou isso foi a outra associação, foi outro grupo. Não existe isso, gente. O que existe é aquela ação ter chegado lá naquele nosso amigo, naquele nosso irmão necessitado. Isso é o mais importante. Isso é o praticar. Os grupos de convivência e reflexão, de acordo com as condições características do centro espírita, poderão ser formados inicialmente para desenvolver atividade específica ou então um gênero de atividades, artística, produção, lúdica, cultural, por exemplo. Então, gente, o que aquela pessoa está precisando? O que aquelas crianças estão precisando lá, muitas vezes? Será que não é ir lá, um grupo naquela comunidade, e fazer apenas uma brincadeirinha lá com eles? De repente, o estresse na casa está tão grande que as crianças não conseguem nem estudar. E muitas vezes não é por fome, muita fome de comida, muitas vezes é por distúrbios na família, por distúrbios de convívio. E uma simples, vamos falar assim, colocação de ideias, de coisas novas, de risadas, de diversão, no seio daquela família, daquela comunidade, vai salvar muito mais do que um pacote de macarrão, tá? Então, como a gente já disse aqui, tem um monte de práticas que a gente pode fazer e muitas vezes a gente fica realmente, não vou dizer que não é importante, a comida mas muitas vezes a gente fica muito preocupado realmente em ter 50 cestas, 100 cestas e coisa e tal, mas de repente a gente não consegue atender toda aquela comunidade com cestas básicas, mas consegue atender com alguma coisa lúdica, com alguma coisa artística, com alguma coisa que vai crescer algum deles. De repente, gente, desabrochar a parte artística em um daqueles adultos, que muitas vezes só pinchação, isso e aquilo, de repente está ali um artista. Então tem muita coisa que a ápice na prática ela vai fazer maravilha. Cada tema gerador oferecerá oportunidade para compartilhamento de vivências e experiências culturais, sociais, morais, filosóficas, religiosas, fato que contribuirá não só para o possível enriquecimento de concepções individuais e coletivas, como também para o exercício do respeito à diversidade de crenças, opiniões e culturas em benefício da convivência. Além da diversidade de crenças, as diversidades de raças, as diversidades de gêneros, levando-se tudo a eles lá, vai trazer um convívio harmonioso, um entendimento entre famílias, entre alguns pais e filhos que não se entendem, bem como dentre o gênero ou a escolha de gênero de cada um, dentre muitos outros, gente. Então, nisso, esses conteúdos da vivência cristã e filosofia espírita que a gente pode abordar, que realmente, como você está dizendo, não precisa ir lá e falar de espiritismo, cara, mas precisa ir lá e falar de alegria e paz, amor e fraternidade, perdão, caridade, disciplina, pessoa de bem, a existência, a providência, a justiça de Deus. Olha, quando eu digo que não, às vezes, não preciso falar do espiritismo em si, uma coisa é certa. Sempre falem de Deus. Sempre. Vamos falar de Deus. Aquele casal, aquela família pode não gostar, mas de Deus não tem como a gente não falar. Aí não vai importar a religião de cada um. A maioria, como a gente disse lá, aqui no Brasil principalmente, no mundo é 1/3 de cristão. No Brasil é muito mais, graças a Deus. Então, vai ter uma aceitação disso aí. Mas falar de Deus não quer dizer também insistir que aquela pessoa acredita em Deus. O falar é o que a gente vai levar. O querer que a pessoa viva aquilo aí é outros 500. Pode ser naquele dia, pode ser daí 1 mês, pode ser daí 10 anos ou pode não ser nessa encarnação. Lei de causa e efeito, reencarnação, progresso. Então, tem partes aí que a gente vai tocar que elas são mais críticas. Mas o que a gente tem que fazer é um acompanhamento familiar, é um acompanhamento daquela comunidade. Então, não precisa ser na lata, não precisa ser naquele dia, naquela hora. Mas é algo que tem que ter uma ordenação, tem que ter uma coordenação.
Então, nós temos que ter um planejamento. Como é que nós estamos fazendo isso? Tem que ter um planejamento. Teve inclusive, um grande amigo nosso, o Fábio Nascimento, que mora na Alemanha hoje, e ele veio um dia assistir uma palestra dele, que até trouxe esse exemplo para a gente entender. Ele veio aqui em Itajubá, ele foi do Lema, aqui do mesmo lar espírita que eu sou hoje, há muitos anos. E ele veio aqui, foi em Itajubá, e o interessante é que mesmo vindo da Alemanha, falando lá o alemão, um tanto do inglês e, é claro, muito bem o português, ele não falou, gente, nenhuma dessas para o pessoal. Sabe o que ele falou? Ele falou no simplês. Ele, quando ele estava dando a palestra lá, ele se encarnou tanto, ele se embrenhou tanto naquela comunidade simples que estava lá, que eu estava vendo ele falar, gente, e olha, eu vou dizer para vocês, estava ali uma harmonia de Jesus ali nele, falando ali de uma forma, até os verbos que ele usou, as palavras que ele usou, foi assim que eu falasse, se eu tivesse com o olho fechado, eu nunca saberia que era o Fabinho falando. Então, é mais ou menos assim que a gente tem que ser também. A gente tem que ir naquela comunidade, para fazer parte daquela comunidade naquele momento. Então, para isso, a gente tem que se adequar, muitas vezes, como eles falam, como eles agem lá, assim, para a gente chegar, vamos dizer assim, ser mais aceito, e conseguir fazer mais o nosso trabalho. Porque mesmo querendo ajudar, vamos combinar e muitas vezes nós, de certa forma, somos meio que enxotados. Então, como é fácil fazer isso? Evangelho no lar, fala de evangelho no lar, fala de uma comunicação não violenta, gentileza, gera amor e paz, amor e família, ensina hábitos de higiene, respeito aos bens públicos. Tem muitas crianças vândalas que fazem aquilo por diversão, tem que aprender isso. Incentiva a leitura, isso é primordial. Seria legal que a cada atendimento que a gente fizesse, a gente levasse um livro. Seria lindo isso aí. É claro, o ideal que fosse espírita, mas vamos pensar que vamos falar de Jesus. Seria legal isso aí. Depois de um certo atendimento, seria bom que a gente conseguisse fazer isso aí, sim. Prática também da APS. Cooperação no lar, projetos de vida. A gente tem, sim, que à medida que a gente conseguir, deixar aquela família com esperança. E não é uma esperança mentirosa, é uma esperança em Deus, quando ela não pode ter uma esperança civilmente, aquela esperança prática ali. Durante o período de atendimento assistencial, os frequentadores poderão ser convidados para assistirem palestras socioeducativas. Então, ser convidados. Aceitaram? Não. Então, tá bom. Aceitaram? Sim, beleza. Ficaram receosos? Dá mais uma explicação, dá mais um tempo, dá mais um dia. Não é troca. Se não for, não vai ganhar. Não existe isso, pelo amor de Deus, ninguém está falando isso. Mas o convite àquilo que é bom para a gente, nós sempre temos que fazer para os outros. Aí temos para palestras socioeducativas, tem algumas orientações lá, como a gente já pegou algumas dessas aqui para falar esse ano todo aqui, daí tem lá no Estatuto também muitas que a gente pode ter lá. Dentro da dependência química, que essa aí realmente tem que ter, mas algumas como coisas que a gente nem pensa. Mal de Alzheimer, Parkinson, isso está cada vez mais frequente. E a gente nem se atenta para isso. Opa, vamos orientar. AVC. Nossa, tem muita gente que não sabe aquelas 5 regras lá do AVC para poder ver se está ou se não está. Por que a gente não leva isso sempre também? Prática da ápice. Esse trecho aqui ele vai falar do seguinte, gente, de mais ou menos o que a gente está falando aqui. Organização e funcionamento. Então, é um monte de coisa que a gente falou aqui que elas só vão funcionar se a gente tiver organização. É se a gente começar a fazer uns rabiscos ali, falar, peraí, o que era para fazer que eu não fiz? Já começa assim, o que era para fazer que eu não fiz? Vai ser mais fácil, talvez. Tomara que seja menos coisas do que o que fez. Mas, de qualquer forma, anotar tudo. O que faltou, nossa, quando eu fui atender, eu fiz isso, fiz assado. Posso melhorar, nossa, quando eu fiz isso, aquela família retrucou, aquele ser lá retrucou assim, aquele indivíduo atendido retrucou assim. Opa, como é que eu posso chegar? Tudo isso, gente, é experiência para todos nós aqui. Todos nós aqui da APS. Então, vai ter um dia aqui, numa reunião nossa, que muitos de nós aqui vai trazer as experiências, e principalmente essas aí, as recusas. Como nós não fomos aceitos em tais lugares para que a gente aprenda a ser aceito. Aqui está falando, para a realização do trabalho assistencial, não requer que o centro espírita se vincule aos registros exigidos no poder público, porque tem toda uma formatação que o centro espírita tem que fazer, gente. Desde alvará, isso, aquilo, um monte de cuidados lá, primordiais, sim, tem que ter, sim, mas tem uns que são obrigatórios e tem outros que são muito bons que a gente os tenha. Então, também, depois nós temos que adentrar mais nisso aí, e tem uns que são registros municipais, outros estaduais, outros nacionais, tem um monte, mas é bom a gente averiguar isso aí para ver como é que está o nosso centro espírita.
para que a gente consiga fazer um trabalho legalzinho, coordenado. Os centros espíritas que fazem trabalhos socioassistenciais semelhantes e prestam serviços diferenciados devem avaliar a oportunidade de realizar esses trabalhos em rede social. Aí volta aquela mesma conversa lá da gente, dentro da nossa equipe, fortalecer ela com equipes de outros centros espíritas, com equipes da prefeitura, com equipes privadas e com outras equipes religiosas também. Como já falei do SUAS aqui, isso está repetido. Aí, gente, tem uma coisa muito jóia que a gente tem que pensar. Como é que será a evolução da APSE? A gente está falando aqui da prática da APSE. Como é que será a evolução da APSE? Evoluir a APSE é ficar maior ou atender mais pessoas? É o nosso número de atendentes crescer, ficar uma estrutura muito maior assim, ou atender mais pessoas? A APSE, a evolução dela é fazer mais ou fazer melhor? Evoluir é fazer sempre igual, mas fazer bastante, ou fazer o diferente que não está sendo feito? Evoluir é fazer para ver ou ver o que está feito para depois fazer igual que funcionou? Evoluir os atendidos é evoluir a APSE? Então, um monte de perguntas aqui que daqui a pouco a gente pode conversar sobre elas aí, porque são pontos que a gente tem, sim, que refletir melhor dentro do que nós fizemos, estamos fazendo e temos que fazer. Aqui sobre os registros documentais, como eu já disse lá, tem vários que a gente precisa fazer, inclusive sobre palestras de quem vai no Centro Espírita, que não relativamente somente à APSE, mas a todas as palestras que se faz no Centro Espírita. Planejamento e cronograma e avaliação do trabalho, isso aqui é muito importante. Aliás, em todo o trabalho que fizéssemos, tem que ter o planejamento, tem que ter o cronograma e depois tem que ter a avaliação do trabalho. Por exemplo, seria muito importante que depois avaliasse esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje. Muito importante. A gente lê muito, mas faz pouco. Então, a gente vê muito a ação aqui escrita, como está agora, mas a gente não faz na prática. Então, muitas vezes o que nos falta é fazer, mas vou perder tempo, mas isso, mais aquilo. Mas tempo não vamos ter nunca mesmo, não. Nós temos que fazer o tempo. E uma das formas é pegar isso aqui de vez em quando, ler e falar assim, o que é dessas ações que eu não estou fazendo? Aqui, gente, tem um texto também que vem lá nessa cartilha da FEB e a respeito do trabalho da APSE, e é muito legal que ela diz assim, além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos por isso mesmo a respeitá-lo. Promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo. Imuniza contra os perigos da aventura e do tédio. Estabelece apreço em nossa área de ação. Dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue pouco a pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis da causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, gente, o nosso trabalho ele vale muito mais do que a gente está entendendo aí. O nosso trabalho ele traz para a gente esse conhecimento, esse aprendizado que não é muitas vezes aí no olho por olho, dente por dente, ou quase nenhuma vez, como muitas vezes a gente pensa. E quando ocorre em momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos ou suprimindo-as. De todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor, que é o que a APSE nos propõe, que é, assim, a prática da APSE. Obrigado a vocês pela presença e participação, muito obrigado, e coloco aqui a discussão, por favor,
perguntas, questionamentos, contribuições à palavra de todos nós agora. Mas muito boa sua apresentação. Agora são as colocações. Adelmo, pode falar. Boa noite para todos. Foi muito bom o que eu assisti dessa explanação do José Dadier. E depois você manda os outros para mim aí, porque aí a gente já vai e faz um levantamento aí na casa espírita. Isso é muito importante. Ver se conseguimos trabalhar um pouco da ação que você passou aí. Mas muito obrigado pelo seu esforço, pela dedicação e pela palavra aí. Obrigada a você, Adelmo, pelas suas colocações. Quem mais gostaria de fazer suas colocações? Pedro Luiz, pode falar. Eu estou participando do estudo com a Ápice Cels, no Goiânia, e eu vou só pontuar umas questões, Dante, e aí você dá uns complementos aí. Quando você expressou um momento que eu entendi na colocação sobre o assistencialismo, para que a gente tome um pouco mais de atenção, porque a assistência social está investindo toda a estrutura do SUAS para acabar com o assistencialismo. Então, é preciso fazer esse destaque para que as pessoas consigam perceber. Inclusive, eu venho colaborando com os grupos espiritualistas, pastoral católica, pessoal protestante e assim também um processo espírita, da questão de que pode estar acontecendo, é uma hipótese muito provável, por causa do pensamento individual e a construção religiosa que tem no Brasil, mais a desigualdade social, a precariedade social, tem levado as pessoas na assistência imediatista. Então, mesmo que tiver uma coordenação, que eu acho que já é um avanço, que o movimento espírita se organizou nesse sentido, mas que as pessoas estão com o costume ainda do amor emocional, e aí trabalha a lógica do assistencialismo. Lembrando que a ideia da assistência social é para a cidadania na parte social, mas mesmo na promoção social espírita é para a autonomia, para que a pessoa se supere na materialidade, para que consiga paz para fazer a caminhada espiritual dela. A outra questão é em relação à ação como ocupação e a ação como propósito. Então, também é preciso dar um destaque, é que também, pelo motivo anterior, as pessoas acabam saindo do caminho evolutivo por causa de um distrator, alguma coisa que desvia a atenção por causa do sofrimento, da interpretação do sofrimento do outro. Quer dizer, não é imediato a compreensão de que o sofrimento é um processo de evolução. Então, é preciso que a pessoa tenha o mínimo de racionalidade e compaixão, amor pelo processo e pela pessoa, para que consiga fazer essa distinção, senão acaba sendo absorvido pela vulnerabilidade da pessoa e aí entra por descaminho no processo. Então, como se diz, é contagioso. A outra questão é sobre a ação de transparecer uma pessoa salvadora no processo da prática. Quer dizer, você me salvou da dificuldade que eu estava com ela aqui. Essa personificação da ação prejudica a intenção libertadora, para gerar autonomia e, como Jesus propõe, a autocura, que você pode se curar com a sua fé. E a questão do falar do espiritismo sem imposição, apresentar sem expectativa de troca pela aceitação, ou seja, é preciso apresentar. A gente precisa se desprender do compromisso da troca, da responsabilidade da troca, porque não é um processo de troca, é um processo de compartilhamento, de iluminação de caminho. Então, é o benefício para ambos no processo. A sua ação clareia o caminho do outro e o seu também. Então, o processo não é um processo de troca. Aí, mais no sentido da apresentação, é uma necessidade para ambos estiverem participando do processo. Em relação à promoção social, é interessante chamar a atenção da perspectiva da relação com a política social, a sociedade e a promoção social no movimento espírita, é que na política social são várias políticas públicas. Então,
a gente associa pela mentalidade assistencialista que está associada ao SUAS, que é da assistência social. No entanto, a pessoa não tem formação escolar, ainda tem idosos analfabetos em grande quantidade. E isso afeta todo o processo da autovalorização da pessoa e da valorização da família para com a pessoa e a própria construção de direcionamento das soluções. E uma pessoa muito vivida na encarnação não conseguir ser ouvida porque não tem uma estrutura mínima de preparo. Então, a política pública da educação, da saúde, da alimentação, a pessoa recebe uma receita para tomar medicamento depois das refeições e em casa não tem refeição para tomar o medicamento. Então, a questão de renda, trabalho, mobilidade, moradia e etc. Então, existe toda uma estrutura dada, mas que de fato foi conquistada, que é do direito social. Eu até uso o termo mais forte, que é o direito constitucional. Então, é preciso chamar a atenção, porque quando está resolvendo um problema de cobertor, ele está relacionado com o problema alimentação, que está relacionado com o problema saúde, etc, etc. Eu percebo, para a aproximação das pessoas, alguma coisa que explicite mais um pouco que não precisa ser espírita para ser assistido pelo espiritismo, pelo movimento espírita, porque tem um momento da necessidade da pessoa e todo esse processo é um processo de construção através da caridade, é o processo de transformação das partes envolvidas. Então, do ponto de vista objetivo, de alguma forma explicitar o que já acontece, essa imparcialidade com outras religiões, com atenção ao espírito encarnado. No processo coletivo, existe uma orientação, inclusive eu participei do processo na conferência de 2019, é uma resolução 34 de 2020 do Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte. Essa resolução está sendo aplicada em Belo Horizonte, ainda não tem a dimensão dela em outras cidades. Ela visa reunir pessoas vulneráveis de uma forma independente, se agrupam, não precisa ser, e eu sugiro até que não seja, dentro das casas espíritas, para que as pessoas consigam alcançar algum entendimento de cidadania e trabalhar o processo da superação da vulnerabilidade. Ou seja, a ápice pode compartilhar o crescimento da pessoa no espaço ápice para o fim da doutrina, que a pessoa tenha paz para poder participar do processo da doutrina, e também no processo social, e ela se organizar para gerar a sua autonomia. Então, existe essa resolução 34 de 2020 para facilitar isso acontecer. Ou seja, hoje é conhecido os CRAS e que os CRAS reúne as pessoas que são assistidas pelo CRAS, que é formado um conselho local de assistência social, que é o CLAS. E essa resolução ela estabelece a criação de CLAS, esses conselhos, sem precisar ter o CRAS. Então, teria a Casa Espírita com o processo ápice, o CRAS e o entremeio não assistido por algum CRAS, que é a maioria, para vocês terem ideia, a previsão de necessidade de 180 CRAS em Belo Horizonte, e só tem 34. Então, existe uma precariedade estrutural, financeira, recursos e tudo mais. Mesmo assim, os profissionais se esforçam nesse sentido. E a outra coisa, que eu já comentei outra vez, é a parte pedagógica, porque eu trabalho com educação e quando se trata de lidar com as pessoas e construir um processo de aprendizagem, de percepção das outras pessoas, passa pela pedagogia. E a maioria das pessoas não estão preparadas ou capacitadas nesse sentido. Então, o que a gente fala de capacitação continuada nos trabalhadores, na relação com as pessoas aí, passa por esse processo de conduzir, que é o pedagogos. Pedagogos significa conduzir. Aí é preciso que a pessoa se sinta à vontade, se descubra para a criatividade. Então, vamos fazer muitas atividades, é bom que faça essas atividades, está listado no livro da Orientações das Ápices, uma série de atividades, mas não tem roteiro, então a pessoa não se sente confortável em criar, ela tende a ficar angustiada, porque
se acha incompetente no processo. Mas isso é passageiro se ela tiver o apoio, tanto que a prática também ajuda nisso. Mas se tiver uma coordenação, algum roteiro de sugestões, isso inclusive na escola acontece, de ter livros de roteiros de atividade para criança, para adultos, no sentido de participar do processo de aprendizagem. E apoio hoje que tem com a tecnologia, apoio virtual, até vejo a possibilidade de ter sala virtual como essa daqui, aberta para grupos de orientação. Então, como se fosse um centro de apoio e suporte nesse sentido. E a questão do evoluir a ápice é a questão do monitoramento continuado, ou seja, o processo de evolução é eterno. Então, a evolução da ápice também. Aí é preciso considerar que o monitoramento tem que ser contínuo. É isso. Obrigado. Beleza, Pedro. Muito obrigado a você por esse complemento, essa lembrança de alguns pontos e a complemento de outros aí. Inclusive, Pedro, eu queria te fazer um convite. A gente faz todo ano o CONICE. Não sei se você já conhece o CONICE. Depois você dá uma olhada sobre o CONICE, porque várias coisas que você apontou aqui, principalmente os 2 penúltimos itens, a gente pode conversar depois para fazer alguns artigos do CONICE, que é onde a gente vai buscar formas de fazer isso aí. Seria legal que você desse uma olhada no CONICE lá e, de repente, pode fazer um grupo aí para fazer isso aí. Mas é ideal, isso aí é ápice na prática, beleza? Obrigadão. Você só letra para mim. C-O-N de Nair e C de casa E de escola. CONICE. Ok, peguei, obrigado. Pode continuar aí, Graça. Agora, Zé Maria, pode falar. Boa noite, gente. Muito bom estar reunido aqui, estar ouvindo. Eu gostei muito da explanação, da abordagem, muito abrangente e com algumas coisas que são clássicas de tratar do assunto e outras que são estimulantes. A gente não tem tempo para isso agora, mas eu queria até deixar como sugestão uma oportunidade para discutirmos mais a respeito das perspectivas que surgem diante dessas propostas, usando os termos que você usou, de evolução da área. A gente observa aí que é uma área bastante dinâmica, comparando com outras, mas ela por si, a expressão que designa a área hoje, assistência e promoção social, já embute uma... Porque antigamente falava-se de assistência social. Aí a promoção social passa a ganhar espaço nesse contexto e acredito que hoje já seja até predominante. Pedro falou aí sobre diversos aspectos aí do assunto na sociedade hoje, como que são vistos. É uma mudança de paradigma mesmo, esse questionamento da postura assistencialista diante das perspectivas de promoção social. O fato é que é estimulante conversar a respeito disso. Inclusive, também mencionado aí pelo Pedro, a questão da educação como uma dimensão essencial aí da promoção social. Acho que seria muito bom a gente trocar ideias e experiências a respeito disso em encontros futuros. Obrigado e muito bom o trabalho que você preparou, né, Dardi. Legal. Obrigado, Xará, José Maria. Então, se a gente fosse falar mais sobre as evoluções que possam ter ápice, a gente poderia falar milhares delas, mas algumas delas vão estar muito associadas à utilização das outras áreas da cada espírito. Então, muitas dessas evolução aí, ela é com união entre as outras áreas. Tem famílias lá que, por exemplo, elas vão necessitar de um apoio mediúnico. Então, de repente, vai ter que se fazer uma sessão mediúnica espiritual à distância, naturalmente focada naquela família. Então, tem coisas que dá para unir de uma forma que vai ser muito eficiente. Tem muito espírito perturbando a família aí e a gente não está fazendo aquele papel ainda que pode. Nesse sentido, isso é uma evolução. Isso é um trabalho de quem está lá de frente vendo. Tem que buscar, tem que fazer acontecer, dentre outros. Ok, obrigado. Érica, pode falar. Só frisando, esse texto está no capítulo 6 do documento de orientação, e ele vai falar de plano de ação, e ele vai falar desse pensar, disso que existe nesse aqui e agora para a gente, dentro da casa espírita enquanto ápice. É esse trabalho ainda que às vezes é criado pensando numa necessidade nossa, sem saber de fato quem vai vir ou não usar esse serviço. Então, acho que a gente tem um capítulo bem interessante aí para a gente pensar nessa colocação, assim, eu crio ou eu vejo a vulnerabilidade de fato?
Então, eu acho que esse é um questionamento, e o outro é ligado até ao que o Pedro trouxe, assim, a casa dá conta dessa vulnerabilidade? Ela dá conta desse espírito imortal, como nós, em processo evolutivo, em processo de mudança, mas com vulnerabilidades diferentes e mais extensas ainda. Então, assim, a gente cair, botar o pezinho no chão e a gente não dá conta. E aí, sim, a gente precisa de parcerias, a gente precisa estar integrado ao sistema governamental, a gente precisa saber quais as possibilidades existem para cada sujeito no seu processo de autonomia, de sustentabilidade, para que ele tenha condições de pensar e falar, nossa, eu posso estar trabalhando nessa casa. A ápice é a oportunidade de trabalho e de transformação para nós. Por que eu vou lá fazer uma sopa? Ou por que eu vou acompanhar uma pessoa no CRAS? Por que eu vou ajudar uma pessoa no processo de educação dela? E que pode isso fomentar algo que me ajude a construir um afeto maior, um cuidado maior, servir melhor, aprender essa questão de servir o outro de uma melhor forma. Então, é por meio do trabalho. Nós ainda estamos no meio de um processo evolutivo que nós temos ainda essa necessidade. A fome passou? Não, nós temos muitas pessoas com muita necessidade de alimentação, de comida, de fato. Não dá para ignorar esses fatos. E aí nós podemos, quando a vontade bate no nosso coração e eu me predispor a ter uma atividade dentro desse formato, podemos. Agora, não podemos ter um olhar único e exclusivo só nesse fragmento. A gente precisa aumentar a complexidade disso, entender, ampliar o cenário e perceber isso de forma mais ampla. E dentro desse capítulo, ele vai enfatizar essa coisa da casa espírita como planejamento, de fato, de cada atividade. Ele vai falar de preparar pessoas, das pessoas estarem disponíveis, estarem preparadas para isso, com capacidade de acolhimento dos colegas, dos companheiros, que vai participar de grupo de convivência, atender família. Então, exige um certo preparo. E uma das coisas principais, eu crio um serviço e nem sempre eu tenho sustentabilidade do serviço que eu crio. E aí a gente, às vezes, para no meio do caminho, começa um trabalho a ajudar alguém, de alguma forma, e não deu, então tá, não deu, então tá, vamos parar. Eu nem me preocupo, de fato, com aquele que eu me predispus a atender. Então, eu estou atendendo a quem? A quem, de fato, eu estou atendendo? A quê? Ao quê? Qual é a minha intenção? A Joana de Anjos fala uma coisa que eu gosto muito, qual é a intenção do ato? Que a intenção me move. E isso faz uma diferença no nosso processo evolutivo. Se nós estamos na casa espírita, aprendendo um doutrinário, fazendo uma prática que a gente considera de salvação, chamando de caridade, então, assim, é um serviço sério, não é uma brincadeira que dá para brincar e fazer de conta que eu estou fazendo algo que eu não esteja. Então, esse capítulo, eu acho que é bem isso, assim, chama a gente na responsabilidade e na reflexão do que a gente está fazendo de fato e do que a gente precisa fazer de fato, dentro desse trabalho que a gente está falando em ajudar alguém. E aí, que tipo de ajuda, qual a condição a gente tem de atender isso nessa escala? Sozinho nós não damos conta e a gente precisa abrir os portões, que nem o pessoal de Juiz de Fora tem um projeto lá, né? Além dos portões da Casa Espírita, que é esse trabalho aí mais coletivo. Quando o Pedro traz, o governo está trabalhando para que a gente não execute existencialismo. Então, como é que nós vamos fazer para ajudar o outro? Porque o trabalho governamental ele é muito pensado no processo de autonomia. Então, como que nós vamos ajudar as pessoas a realmente saírem de um lugar que eles estão? Né? E a gente sai junto, a gente não entende isso direito ainda, vai só fazendo, mas a gente também sai junto num processo moral e educativo. É isso. Beleza, Érica, obrigado. Dentro dessas reflexões que a Érica pediu para a gente, e aí, inclusive, tem um monte delas aí do Plano de Ação, capítulo 6, é bom que vejam. Uma coisa interessante a gente pensar que muita coisa do que eu sei hoje foi trabalhando na ápice que eu aprendi. E acredito que muitos de vocês. Então, sim, teve os erros, teve os acertos, e muita coisa vai ser assim mesmo, porque tem hora que não dá tempo. Mas, por falar em não dar tempo, uma coisa que a Érica comentou aí é o seguinte, nós estamos preparados, você está preparado para aquilo? O que eu diria é o seguinte, se uma pessoa caiu na água que você não sabe nadar, e ela não sabe nadar e você também não pule. Que você tem que chamar alguém que saiba nadar. Se você não achar
alguém que saiba nadar, ache pelo menos mais 3 pessoas que não saibam, dê as mãos até chegar naquela pessoa para puxar. O que eu quero dizer? Sim, como você mesmo disse aí, Érica, esse conjunto, tem que ter uma harmonia nesse conjunto, seja do centro espírita, seja do Estado, seja de onde for, tem que criar uma harmonia para que todos juntos consigam atender aquele necessitado, certo? No momento. Então, isso aqui é verdade. Essa capacidade aí, a gente tem a nossa fração. Usemos a nossa fração junto com a fração dos outros e vai dar certo pra caramba. Obrigado aí, Érica. Patrícia. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao José, foi excelente a colocação dele, e iniciando nesse processo, pensando junto com vocês, eu gostei muito da pontuação dele falando a respeito da gestão do tempo, do planejamento. Eu estava pensando muito nessa questão do planejamento, com quem está realmente, porque muitas vezes a gente tem questão de uma falta de conhecimento próprio colaborador ou um entendimento vago de que aquilo ali é uma coisa simples. Não é tão simples assim, envolve várias coisas como foram ditas aqui. Usando uma experiência minha pessoal de trabalho, assim, eu trabalho, como eu já disse, com profissionais do transporte, projeto de exploração sexual, por exemplo, de crianças e adolescentes, que a gente sabe que tem muito movimento, principalmente de motoristas relacionados a isso, porque quando a gente trabalha com a gente mesmo, quando a gente trabalha com as pessoas da casa, a gente faz delas agentes de cuidado daquelas pessoas, mas não com esse especialismo, e sim com um olhar de empatia, que foi uma das palavras que foram usadas em relação ao trabalho de uma forma geral. Então, ser empático, se colocar, olhar para casa, né? Explicar qual é essa posição também da assistência social, é muito legal para que as pessoas possam compreender que nós somos agentes de mudança e que a gente pode promover nas pessoas, fora todas as políticas públicas, todos os contextos, também promover, transformar essa pessoa em agente de mudança. Então, o trabalho começa no micro para chegar até esse macro que a gente está dizendo aqui, com todas as orientações que o José trouxe para a gente. Então, eu queria agradecer. Eu que agradeço suas palavras, realmente, reflexão e também essa forma, como você colocou, que a gente tem que realmente pensar nisso aí de forma a organizar. A gente não pode ficar, olhar esse monte de ação aí e não fazer ela virar realmente a prática. Então, tem que tomar esse cuidado. Uma outra coisinha, só completando o que eu pedi para a Érica lá, quando a pessoa não sabe nadar, gente, é um fato, ela não sabe nadar. Tá faltando só uma coisinha ali, começar a aprender a nadar. Então, quando a gente é apanhado para resolver algo e não consegue, a gente tem que buscar aquele recurso, aquele conhecimento, para que da próxima vez a gente possa contribuir mais um pouquinho, da forma mais rápida e melhor. Muito bem. Antes de eu passar para o Antônio, eu quero falar a importância para que essa promoção social espírita aconteça na prática, a importância do acolhimento, a importância do nosso autoconhecimento através do estudo, para que a gente possa estar mais sensível àquele irmão que chega em vulnerabilidade e possa estabelecer com ele uma relação de troca, onde a gente aprenda a se colocar no lugar do outro. E aí a gente vai ter aquela escuta mais amorosa e aí vamos compreender a necessidade dele, o que ele veio buscar. Então, é fundamental esse acolhimento amoroso, fazendo essa escuta com tempo e com carinho, com fraternidade. Antônio, pode falar. O que ainda não foi falado é que quando vai realizar esse trabalho conforme a orientação desse livro, há uma quebra de paradigma. Em outros lugares que eu já participei, igual ao meu trabalho, sempre que havia uma mudança, a equipe de psicólogos vinha, trazia texto, fazia dinâmica, preparava, o que não aconteceu aqui no CELS, porque o grupo se predispôs a estudar o livro. Agora, mesmo estudando o livro, o que a gente percebe? Tem gente que ainda, igual piruá de pipoca, ele não estourou, vamos dizer assim, ele está resistente à mudança, mas já tem gente lá que já quer implementar. Então, no final das contas, é importante que a gente trabalhe para que seja criado no regime interno essas novas propostas. Por quê? Porque senão, lá na frente, há uma mudança na gestão da casa e aí volta a estaca zero.
Então, todo esse plano de ação ele tem que estar registrado. E dentro de um trabalho na área ambiental, a gente fala pensar globalmente e agir localmente. Ou seja, se dentro dessa casa espírita a gente conseguir fazer um trabalho bem estruturado, ele vai se refletir, inclusive, até em outras casas aqui do território. E nesse processo, a capacitação, a formação continuada é essencial, e estimular também o pessoal, no final das contas, a participar dos conselhos. Se a gente conseguir levar pelo menos um assistido a fazer isso, ou melhor, se nós mesmos que estamos falando, se ainda não estivermos participando, vier a participar no futuro, já será um grande ganho. E a outra coisa é que a gente fala muito de integração das áreas da participação na rede socioassistencial, que é fundamental, mas a gente tem também que integrar os departamentos que fazem parte do cabide da APS. Aqui no centro é campanha do quilo, é sopa, é corte e costura, é bazar, já teve artesanato, curso profissionalizante, enfim. Às vezes as áreas trabalham separadas, os departamentos. Então tem que contaminar a turma toda a fazer esse trabalho de integração dos departamentos. E, se possível, entre as áreas da Casa Espírita, a área mediúnica, a área de atendimento espiritual e etc. Obrigado. Muito obrigada, Antônio. Obrigado, José Dardier, pela disponibilidade de trazer tantos esclarecimentos nessa noite para nós. Obrigada a todos vocês que participaram conosco aqui nessa noite. E antes do encerramento com a prece, eu quero só informar que o nosso próximo estudo aqui no CRESUL será no dia 2 de abril, a ápice e a multiplicação dos pães material e espiritual. Então, contamos com todos vocês e vou pedir a Ana Lúcia para fazer a prece final para nós, Ana Lúcia, por gentileza. Então, vamos agradecer a Deus, meus amigos virtuais, por essa noite de estudo, uma noite de reflexões, desperta nossa mente, nosso coração, para cada vez trabalharmos melhor. Nos trabalhar para poder entregar mais aquele que necessita do alimento material, espiritual. Cada vez mais a gente vai cuidando essa estrada com a ajuda de Jesus, dos amigos virtuais, nesses estudos que nos orientam, nos esclarece, que nos ajuda a trabalhar cada vez melhor. Obrigada a todos, obrigada Jesus. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos, tá? Valeu demais.